Primeiramente, gostaria de me apresentar. Meu nome é Leliane, sou professora da Escola do Trabalho, no bairro CK. Hoje estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre pH. Vocês sabem o que é pH? O pH é de suma importância para a tricologia e cosmeticologia, sendo uma importante ferramenta para o nosso trabalho no dia a dia do salão. Compreender o pH do cabelo nos ajuda na escolha correta de produtos nos tratamentos capilares, na análise do fio, na hora de realizar um procedimento químico, pois essa compreensão irá possibilitar você, cabeleireiro, a identificar o grau de acidez ou alcalinidade dos produtos. Podemos compreender o pH como uma escala que mede o potencial de hidrogênio. A escala de pH mede o potencial de hidrogênio de uma substância. Se estende de 0 a 14. Um pH abaixo de 7 indica ácido. Um pH de 7 a 14 indica alcalinidade. Essa escala vai de 0 a 14. Sendo 7 um pH neutro. Um pH abaixo de 7 indica acidez, ou seja, excesso de íons de hidrogênio. Um pH acima de 7 indica alcalinidade, ou seja, excesso de íons de hidroxilo. O cabelo saudável possui um pH ácido de 4,5 a 5,5. Quando o cabelo possui um pH correto, ele possui uma cutícula compactada e fechada, protegendo a capa do córtex e proporcionando brilho ao cabelo. Uma cutícula saudável indica que o cabelo tem força e elasticidade. Consequentemente, um pH correto indica uma cutícula saudável. Uma cutícula saudável indica um corte saudável. Um corte saudável indica um cabelo com brilho, com força, com elasticidade. Olha que interessante essa próxima escalinha que eu coloquei para vocês. Nessa próxima escalinha, mostra algumas substâncias, né? E o pH delas. Por exemplo, aqui da água da torneira. A água da torneira tem um pH 7. Depois, a gente vai abaixando, tá vendo? A gente tem a água da chuva, que é ligeiramente ácida. Tem o tomate, num pH 4,5. Temos o vinagre, num pH 2,4. Em seguida, temos o limão. Temos o ácido sulfúrico e o ácido clorídrico, certo? Com pH bem baixo, bem ácido. Depois, acima de 7, a gente tem o pH alcalino, que é a soda, o leite, a amônia, a água sanitária com pH aqui bem alto, ó, um pH alcalino no 13, certo? Logo, o pH está ligado diretamente à saúde do nosso cabelo. No caso de produtos capilares, os produtos com pH ácido liberam hidrogênio, o que permite fechar as cutículas. Enquanto os produtos alcalinos liberam íons de hidroxilo, o que permite abrir as cutículas, possibilitando a entrada ou saída de substâncias. Na imagem, ó, a gente pode ver a cutícula aberta e logo a cutícula fechada. Porém, devemos tomar cuidado com os extremos, ou seja, produtos muito ácidos, como por exemplo a progressiva, pois a acidez ao extremo plastifica o cabelo, prejudicando o fio. Enquanto o alisamento e a descoloração pode levar o cabelo ao extremo da alcalinidade, também causando danos aos fios. A imagem a seguir mostra o cabelo nos extremos se desintegrando.
a cutícula fechada, compactada, vai se abrindo até o ponto da desintegração. À esquerda, a cutícula vai se afinando pelo excesso de acidez até desintegrar. Então, aqui seria o cabelo desintegrando por excesso de acidez e aqui o cabelo desintegrando por excesso de alcalinidade. Por isso, é importante saber analisar o cabelo e compreender o pH do produto, pois muitas vezes o cliente tem um desejo que irá causar danos irreversíveis ao cabelo. Portanto, costumo dizer que quem irá dizer se o desejo da cliente é possível ou não, não é o cabeleireiro, nem mesmo a cliente. Será a saúde do cabelo da cliente. Na ilustração a seguir, temos a evolução de uma cutícula fechada para uma cutícula aberta. Lembrando que uma cutícula aberta representa um cabelo poroso, que não está preparado para receber química. Esse cabelo deve receber tratamento com produtos capilares ligeiramente ácidos antes de qualquer transformação. Então, aqui ó, na escalinha ainda mostra alguns produtos ácidos. O que seria que fecharia? O condicionador, as máscaras, alguns shampoos, gente, têm um pH ligeiramente ácido, né? E alguns shampoos, como os de limpeza, têm um pH ligeiramente alcalino. E aqui desse lado tem os produtos alcalinos, como relaxamento, como a coloração, como a descoloração. Como mostra a imagem, a coloração, a descoloração, o relaxamento são produtos que elevam o pH do cabelo. Enquanto o oxidante, o condicionador, as máscaras abaixam o pH e ajuda a fechar as cutículas, ou seja, estabilizar o pH. Nós, cabeleireiros, temos obrigação de conscientizar a cliente quanto à importância do tratamento capilar após um processo químico, pois sabemos que quando o cabelo deixa de ser virgem, jamais será o mesmo. Ele sempre irá precisar de manutenção. E não basta fazer manutenção apenas uma vez e esquecer, pois no processo químico, elevamos o pH do cabelo e retiramos nutrientes. E será os produtos ácidos que irá reequilibrar esse pH novamente. Alguns alunos questionam o seguinte: professora, a descoloração eleva o pH do cabelo. Então, se eu fizer uma progressiva após a descoloração, irá hidratar, pois a progressiva é ácida, certo? A progressiva realmente é um produto bastante ácido, mas não é indicada após descolorações e alisamentos, que são produtos extremamente alcalinos. Pois lembre-se que os extremos podem levar à quebra ou mesmo à queda do cabelo. Outra pergunta bastante comum é se todos os produtos contêm um pH na embalagem. Não, não contém, pois a Anvisa não exige que o produto declare o pH na embalagem e ao colocar o pH na embalagem, o fabricante tem que garantir que o pH irá ser o mesmo até o final do produto. E a alteração do pH é bastante sensível a vários fatores. E por questões judiciais, muito fabricante optam por não declarar o pH. Mas conseguimos analisar o pH de qualquer produto com o uso de fita para o teste pH. Essa fitinha aqui, gente, ó, basta colocar a fita no produto e esperar uns 2 minutinhos e terá o resultado, é bem simples. Outra pergunta frequente é se os cabelos virgens possuem um pH saudável sempre. Não, porque não são apenas os produtos químicos que prejudicam o cabelo. O sol, o vento, o secador, as pranchas, o babyliss também prejudicam. Portanto, até mesmo os cabelos naturais precisam de tratamentos capilares para se manterem saudáveis. Simplificando tudo,
Produtos ácidos fecham a cutícula, enquanto os produtos alcalinos abrem a cutícula. E quanto mais perto dos extremos, maior o perigo da substância. E cabelos com cutículas abertas representam cabelos opacos e sem brilhos. Bom, aqui eu finalizo o tópico pH, deixando um questionário para vocês. Para que serve a escala de pH? Qual o pH de um cabelo saudável? Os cabelos saudáveis possuem cutículas abertas ou fechadas? Dê exemplos de produtos com pH ácido. Dê exemplos de produtos alcalinos. O que acontece quando levamos o cabelo ao extremo da alcalinidade ou da acidez? Qual pH indica acidez? E qual pH indica neutralidade? Vou pedir para vocês responderem e encaminhar as respectivas professoras. Espero que vocês tenham compreendido e qualquer dúvida estamos à disposição. Agora, vamos falar um pouco sobre características e propriedades do cabelo. O indivíduo traz consigo um código genético, que é herdado de seus antecessores. Assim, os cabelos traduzem a sua herança na forma, na cor, na espessura, na resistência, na elasticidade, no brilho e na resposta ao meio ambiente e aos tratamentos químicos. Cada cabelo é único devido a fatores internos e externos, como, por exemplo, hormônios sexuais, dietas sem orientação de um nutricionista, estresse, medicamentos fortes e alguns hábitos pessoais também influenciam na saúde do cabelo. Usar secador e prancha sem protetor térmico, dormir com os cabelos molhados, produtos químicos, tipo de cosméticos usados diariamente, enfim. Porém, algumas características são comuns em grupos de indivíduos. Essas características nos auxiliam na análise do cabelo para a realização de um corte, de um penteado, nas escolhas de cosméticos e até mesmo de um processo químico. No entanto, os fatores internos e externos se sobrepõem ao fator genético. E se esses fatores não forem analisados juntamente na hora de um tratamento ou de algum processo de transformação, prejudicará o resultado final do trabalho do cabeleireiro. A estrutura do cabelo é a mesma para todas as etnias, ou seja, a estrutura capilar, a cutícula, o córtex e a medula é a mesma. Mas o que determina a forma é os folículos capilares. Imaginem que o buraquinho por onde o cabelo nasce é como um bico de confeiteiro. Assim, é o bico que irá definir as formas. Olha aí a imagem, ó. Os redondos dão origem às madeixas lisas. Os ovais dão origem aos cabelos ondulados. Os espiralados dão origem a fios cacheados. Se a saída do folículo for redonda, o fio vai ter o formato de um cilindro. E se for oval, esse cilindro vai sair um pouco achatado. Quanto maior o achatamento, mais cacheado será o fio. Isso acontece porque o formato do fio interfere na quantidade e na posição que as ligações irão assumir dentro do fio. No formato cilindro, a quantidade de ligações é menor e elas são estabelecidas em linhas retas, o que resulta em fios lisos.
enquanto nos fios achatados, a maior quantidade de ligações e a posição inclinada que elas assumem formam os cachos. Essas ligações se referem às pontes e vocês aprenderão mais detalhadamente no decorrer do curso. Mas para não deixar um vácuo, vou dar uma rápida explicação. Sempre que transformamos o cabelo, estamos quebrando essas ligações. As pontes de hidrogênio do cabelo são em maior quantidade, porém as mais fracas. Sempre que molhamos os cabelos, elas se rompem e se restabelecem quando o cabelo seca. Por isso, conseguimos transformar um cabelo crespo em liso, com o ato de escovar, ou transformar liso em crespo. As pontes de salinas são mais resistentes que as pontes de hidrogênio e se desfazem quando o pH do cabelo é alterado, assumindo níveis mais ácidos ou alcalinos, e se restabelecem quando o pH volta ao normal. As pontes de disulfeto ou ligações de enxofre são as ligações mais resistentes, formadas por duas moléculas do aminoácido cisteína. O principal componente da queratina, que se ligam através de seus átomos de enxofre e formam uma molécula de cistina. Essas pontes só são quebradas com produtos químicos e depois de quebradas, elas não voltam à forma anterior. Logo, as diferenças dos tipos de cabelo estão ligadas no número de camadas, na organização e alinhamento das cutículas, que confere o grau de impermeabilidade e de brilho, no modo como as fibras de queratina estão dispostas na região cortical, mais alinhadas ou contorcidas, no tipo e na concentração de melanina, ou mesmo na ausência total de pigmento, né, resultando em cabelos brancos, na existência de forma contínua ou intermitente da medula, característica dos cabelos mais finos, no folículo, que vai determinar a espessura e formato dos cabelos. Na facilidade ou não de deslizamento da oleosidade produzido pela glândula sebácea, o que determina o grau de fragilidade, de aspereza, de brilho, de maleabilidade, de elasticidade e sedosidade. No caso do cabelo crespo, dificulta esse deslizamento, tornando as pontas secas e opacas. Na proporção de aminoácidos, cistina, que determina o número de pontes de sulfeto, responsável por fios mais rígidos e menos elásticos. Bom, 3 grandes grupos podem ser identificados na raça humana. Existe uma classificação universal que define os diferentes tipos de cabelo, de acordo com 3 grupos raciais. Os mongoloides, que são os asiáticos, os negroides, que são os africanos, e caucasianos, que são os cabelos europeus. Os cabelos asiáticos possuem o folículo das pessoas desse grupo é reto e perpendicular ao couro cabeludo. A velocidade de crescimento dos fios é a maior entre os 3 grupos. Porém, o número de folículos por couro cabeludo é o menos denso. É o cabelo lisinho da imagem. Olha aqui, certo? Esse é o cabelo asiático. O cabelo africano é menos denso que os asiáticos. E os fios crescem mais lentamente que o dos outros tipos. O folículo se posiciona paralelamente ao couro cabeludo e é oval achatado, muito fino e curvo, podendo ser todo contorcido. Os africanos produzem mais oleosidade que os caucasianos e asiáticos, e o sebo fica retido próximo à raiz por não conseguir deslizar até as pontas. Sem lubrificação, os fios ficam secos e quebradiços, e a tendência é que permaneçam curtos. É o cabelo bem enroladinho. O cabelo caucasiano possui variedade de forma, de cor
e de espessura. O folículo se dispõe obliquamente ao couro cabeludo e sua forma varia entre lisa, cacheada e ondulada. Possui uma velocidade de crescimento intermediária entre o asiático e o africano. As pessoas ruivas possuem uma melhor densidade capilar, enquanto as loiras apresentam maior número de folículos, resultando numa cabeleireira mais densa, porém mais fina. É o cabelo ondulado. Portanto, não se pode olhar rapidamente uma cabeleira e decidir seu destino. A avaliação deve ser detalhada, analisando os fatores genéticos, fatores externos e internos, que determinam fatores importantes a serem analisados em tratamentos capilares, como, por exemplo, a porosidade, que é referente à resistência externa. Quanto maior o índice de porosidade, maior a capacidade de absorção do cabelo. Por isso, as reações químicas ocorrem com mais velocidade. É um cabelo ressecado, é um cabelo seco. A elasticidade referente à resistência interna, pois o cabelo saudável tem a capacidade de esticar e voltar ao natural. A textura determina se o fio é fino, médio ou grosso. Pode determinar, juntamente com a textura, a força do ativo a ser usado, no caso do alisamento, né? Assim como o tempo de permanência da massa na fibra capilar. A densidade se refere ao volume dos cabelos. Ou a pessoa tem um cabelo denso, a pessoa tem bastante cabelo, ou a pessoa tem um cabelo esparso, tem pouco cabelo. Todos esses fatores devem ser analisados pelo profissional antes de qualquer trabalho para um resultado satisfatório. Porque o que é bom para um determinado cabelo pode não favorecer outro tipo de cabelo. Certo? Gente, espero que vocês tenham compreendido certinho. E, novamente, vou deixar outro questionário para vocês e lembrar que as respectivas professoras nos encontramos à disposição de vocês, certo? Vamos lá ao questionário. Quais os fatores que interferem no trabalho capilar? Quais os tipos de cabelo? Comente sobre cada um. O que determina a forma dos cabelos? Quais os tipos de folículos capilares e quais tipos de cabelos eles originam? Qual a estrutura interna do cabelo? Ela é igual para todos os tipos de cabelo? O que é um cabelo denso? O que é o cabelo poroso? O que é um cabelo com elasticidade? Gente, aqui eu me despeço de vocês e espero ter ajudado um pouquinho vocês a compreenderem sobre o assunto, tá bom? Qualquer coisa, estou à disposição. Beijos!